As conversas misteriosas de Renato no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, que começam a dar indicativos do time que a gente pode ter no Clássico Grenal. E também Diego Costa. Agora ele é o mais cotado para ser titular no Clássico Grenal. A gente fala sobre isso e alguns detalhes que eu descobri para ter reduzido o tempo de pré-temporada do centroavante gremista. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês pra gente falar do Grêmio, mas antes disso vamos falar de KTO. KTO.com, a tua casa de apostas, e a KTO tá com uma barbadinha, hein? Tu acha que o Tricolor vai levantar algum caneco esse ano? Com esse time que tá se formando, tem uma odd da KTO lá muito legal, 9,60 para o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil. É uma das maiores odds que tem lá entre os grandes clubes brasileiros. Então, eu deixei uma graninha lá, uma mascadinha, porque tô apostando aí. Eu achei uma odd bem boa para o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil. Então, vai lá na KTO.com e bota o código PICÃO para ganhar 20% no teu primeiro depósito. Gente, semana Grenal, semana cheia de mistérios. A gente falou aqui algumas vezes sobre possibilidades para o time, mas hoje e também ontem surgiu alguns indícios de que Diego Costa poderia aparecer no Clássico Grenal. E daí quando eu falo aparecer, é entre os relacionados, ganhar alguns minutos. E isso já me parece certo. Mas agora começou a esquentar uma titularidade por Diego Costa. Ontem a gente estava na live do César falando sobre algumas coisas que aconteceram no CT Presidente Luiz Carvalho, sobre, por exemplo, a presença do Diego Costa no coletivo, onde ele treinou normalmente, até foi retirado uma certa parte do coletivo para ser preservado, e aí o Matheus Dávila, lá do dupla, me chamou, falou, pô, isso não é um indicativo de que o Diego possa ser titular? E a primeiro momento me pareceu que não, poderia ser uma preservação por algo de pré-temporada, mas aí a gente foi analisar algumas situações e começou a pensar, por quê? O Diego, ele tem feito trabalhos normalmente desde que foi apresentado. Ele não fez trabalhos de pré-temporada. E como ele mesmo disse, o Renato disse na entrevista coletiva, ele pediu 15 dias de pré-temporada. No Grenal são 13. É uma diferença muito curta. Então não dá para descartar um Diego Costa indo para o Grenal, mas sendo titular, e aí eu começo a analisar com vocês para a gente ter mais detalhes de por que o Diego Costa hoje é o mais cotado. Primeiro pela informação do Andrezinho, lá de GZH, do André Silva. Ele trouxe que hoje há uma possibilidade grande do Diego Costa ser o titular no Clássico Grenal. E algumas conversas do Renato, inclusive com ele, com o André Henrique no CT, começam a dar indícios disso. E aí eu fui atrás de algumas informações, principalmente sobre essa preparação do Diego Costa. Porque, como eu disse, a gente vai nos treinamentos e a gente não vê o Diego fazendo trabalhos específicos de pré-temporada. Ele trabalhava normalmente com o grupo. E aí tu fica pensando, pô, mas isso é uma pré-temporada que ele precisava? Quer dizer que ele já tá pronto. Mas a informação que eu consegui é, o Diego sim treina normalmente com o grupo, nos momentos que tem o treinamento no CT, mas ele faz trabalhos no turno inverso específicos de pré-temporada. E aí isso pode mostrar um tipo de preparação que o Grêmio faz para tentar usar ele no Clássico. E combinando com a informação do Andrezinho, a gente começa já a especular um Diego Costa titular. Claro, tem muitos pontos ainda do time que vão ser definidos durante a semana. O Renato vai fechar os treinos totalmente a partir de quinta-feira. Hoje, terça-feira, já foi fechado para o restante do treino aberto apenas no aquecimento. Amanhã a mesma coisa. Então vai se começar a definir o time a partir de quinta, mas alguns indícios a gente já começa a ter, e um deles é a possibilidade de titularidade do Diego Costa. E aí, buscando outros indícios, a gente vai às conversas do Renato. O Renato teve conversas muito específicas com alguns jogadores, desde segunda-feira, pós o jogo contra o Santa Cruz e também a representação do Grêmio. O Renato conversou com Duqueiroz e Dodi, especificamente com os dois durante o treinamento de a representação, inclusive simulando algum tipo de posicionamento dos dois, com o Dodi fazendo uma caça ao meia adversário. Então é um dos indícios também de alguma coisa que o Renato pode estar preparando, alguma situação específica para o Grenal. O Renato conversou com o Diego Costa e com o André Henrique, e no treino de hoje, no aquecimento, teve uma conversa longa com o grupo inteiro de jogadores. A gente sabe que isso é muito normal, principalmente em semana Grenal, mas essas conversas do Renato começam a indicar mudanças para o Clássico, e a gente vai tentar descobrir elas pontualmente até o domingo, no dia que sair a escalação, mas os primeiros indícios são esses. Algumas mudanças no meio-campo, a gente pode ver.
Para mim, o Duqueiroz já começa a se mostrar um jogador que vai ser titular no Clássico, e aí a gente começa a projetar alguma coisa de time, com o Diego Costa, com o Duqueiroz, com o Pavon, obviamente, e aí a dúvida que eu trouxe ontem entre os meninos, Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, também existe dentro do Grêmio. A gente vai atualizando por aqui e eu sempre deixo aquele recadinho, né? Te inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações para não perder nada e deixa teu comentário, se tu prefere o Diego Costa, o André Henrique, o João Pedro Galvão, ou até mesmo jogar sem centroavante no Clássico e botar um esquema diferente para tentar pegar eles lá no Beira-Rio. Beijo!